Olá, meu nome é Rodrigo Labranice e sou estudante de Sistema de Informações na PUC-Rio, e hoje vou ensinar conceitos de thread junto com alguns exercícios. Para começar, vou aplicar alguns conceitos de thread em um projeto, usando o Grand Central Dispatch, ou GCD, para mostrar a diferença entre cada um desses conceitos e como ele funciona na prática. Então vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é uma função bem simples que vai ser um loop, responsável por dar um print no console que vai de 1 a 10, e ele vai rodar em uma thread, podendo ficar um pouco mais claro como essa thread está sendo processada. Essa função vai receber um ícone, que nada mais é do que uma string, e um multiplicador, que é um inteiro. Esses valores servem para a gente identificar de qual thread estamos falando. Esse é o for, que vai rodar de 1 a 10, e o print do ícone e do multiplicador vezes o index do for. Agora vamos começar trabalhando com uma fila simples para mostrar a diferença entre a fila síncrona e a outra assíncrona. Mas antes disso, quero dar um recado. Não chamem uma thread síncrona direto da main thread, porque isso vai fazer com que o seu aplicativo trave esperando a outra thread terminar, fazendo a interface parar de responder para o usuário. Igual o exemplo que estou escrevendo agora. Agora sim a gente vai criar a fila da maneira mais simples possível. Vamos criar uma variável, que vai ser a fila, aonde vão ficar todos os processos que irão ser executados. Em seguida, para instanciar a fila, vamos usar o inicializador do GCD, que é a dispatch queue. O único atributo para instanciar ela é uma label, com o nome da thread, e esse nome deve ser único. E a recomendação é que use a notação de DNS reverso para a criação dos nomes, mas na verdade você pode dar o nome que quiser. E a forma de a gente rodar algum conteúdo nela é através de um bloco de código, chamando a fila.sync ou async. Vamos rodar essa primeira thread de forma síncrona, ou seja, quando ela for executada, quem a chamou vai esperar ela terminar de processar para continuar, e aí sim terminar o seu processo. Dentro do bloco de código vamos rodar o nosso loop, com um ícone que dessa vez vai ser da cor azul, e com multiplicador igual a 1. E para comparar, vamos rodar um outro loop, só que direto na main, para ver a diferença do resultado. Claramente deu para perceber que o programa executou primeiro a fila 1 para depois o loop fora dele. A thread síncrona sempre vai trabalhar dessa forma. Agora vamos mudar de síncrona para assíncrona e ver o que acontece. É só copiar esse pedaço de código, mudar para assíncrona e comentar o que a gente rodou anteriormente. Esse erro quer dizer que temos que botar um self ponto dentro do bloco assíncrono. Agora a fila 1 vai rodar de forma assíncrona. Ela vai ser executada e quem a chamou não vai esperar para continuar rodando. Agora os dois estão sendo processados paralelamente, e podemos ver que a main teve um pouco mais de prioridade na execução. Para manter o nosso código organizado, vou criar uma outra função. Todas as threads até agora rodaram de forma serial, ou paralela, quer dizer, disputando o tempo de um processador. Lembrando que quem escolhe o que será processado é o sistema operacional, e não há nada que a gente possa fazer. Vou mostrar como funciona uma thread concorrente rodando vários processos, podendo usar mais de um processador para esses processos. E para isso é só adicionar um atributo na hora de instanciar nossa fila, além da label que tem que ser única, que é attributes, .concurrent. Agora eles vão usar processadores diferentes, se possível, para processar a informação.
E para mostrar da melhor maneira possível essa thread rodando de forma concorrente, vamos adicionar 3 processos dentro da fila 2, parecido com o exemplo anterior. É só adicionar em um bloco de código a função de loop, uma com ícone azul e multiplicador 1, em outro bloco também assíncrono, um ícone vermelho e multiplicador 10, e por último, em mais um bloco, um outro ícone de outra cor com um multiplicador 100. E não pode se esquecer de adicionar o self.printloops em cada closure. Rodando o aplicativo, todos os processos devem estar se intercalando. Isso porque estão sendo processados por diferentes processadores. Eu falei devem, porque não tem como saber a ordem que o sistema vai escolher as threads. Se eu rodar de novo, pode ser que isso mude, mas como são processos muito parecidos, é bem provável que eles fiquem intercalados. Agora vamos fazer uma função com duas filas, que leve em consideração as prioridades delas. Dessa vez, o atributo que será adicionado é o QoS, Quality of Service, e nele existem algumas possibilidades. E a ordem de prioridade é decrescente. A primeira é User Interactive. São tarefas que têm que ser feitas imediatamente para uma melhor interação do usuário. A segunda é User Initiated. Representa tarefas realizadas pelo toque do usuário e quando ele precisa de resultados imediatos. A Utility são usadas para longas tarefas e que o usuário pode ficar observando o progresso. Exemplos de uso dela é caso você precise ficar fazendo muitas contas, ou também para network e entrada e saída de dados. E normalmente elas têm que ter um bom consumo de energia. E por último, a background, que tem a prioridade mais baixa, são tarefas que não aparecem visualmente para o usuário. E às vezes ele nem sabe que está sendo processada. Um exemplo dela é caso você queira fazer download de imagens. As primeiras filas que a gente vai testar vão ter prioridades iguais e o resultado deve ficar bem parecido com o anterior, porque os dois têm prioridades muito iguais. Então, teoricamente, tem que ter mais ou menos o mesmo tempo de processamento. Rodando novamente, o resultado foi mais parecido com o da função anterior. Isso foi o que eu tinha comentado anteriormente. Nunca se sabe qual a thread que o sistema operacional vai processar primeiro. O próximo passo é comparar duas filas com prioridades uma mais alta e outra mais baixa. O resultado mostra claramente o que eu disse. A fila 3, que tem prioridade maior, começou e terminou antes mesmo da fila 4. Você pode instanciar a DispatchQueue com Attributes e QoS no mesmo inicializador. E ainda em Attributes, também pode colocar mais de um atributo, que deixa a thread inicialmente inativa, o que não foi abordado nesse tutorial, e passar eles como um vetor de atributos. Mas mesmo mudando o resultado, não deve ser muito diferente do que a primeira tentativa. O resultado não mudou muito do anterior. Dá para ver que ainda a fila 3 teve muito mais prioridade do que a fila 4. Vou colocar mais um exemplo, mas o interessante é ir experimentando, com mais filas e com tarefas mais complicadas dentro dos blocos de código, e tentar acompanhar o que está acontecendo com o aplicativo. As threads são muito poderosas, mas também tomem muito cuidado ao utilizar as threads, pois mesmo sendo bastante úteis, elas podem acabar ocupando muita memória se usá-las em excesso. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado. Fui!